noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Top 3 Organização. A gente está tentando aí manter uma média, né, um contato constante com vocês aí toda semana aqui na quarta-feira, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre organização. Então, para a gente poder começar 2021 mais organizado, mais engajado aí em cuidar da nossa casa, em cuidar das nossas coisas, né? Como é o caso do tema de hoje, né? Que a gente vai conversar aí sobre a organização de itens delicados que a gente tem e encontra na nossa casa. Não é isso, Fábia? É isso aí, Carol. Obrigada pelo convite mais uma vez, essa parceria que estamos aqui na Top 3. Como você bem colocou, a ideia é que a gente tire dúvidas, né, dentro desse contexto de organização desses itens delicados. Então, a Top 3 vai estar gravada para quem não puder assistir hoje, né? Então, é isso. Seja muito bem-vindo. Eu acho que a Carla está entrando, Carla Benevides. Seja bem-vinda. Então, vai ser um bate-bola bem bacana para que a gente possa realmente entender um pouco como é que a gente vai guardar, lavar e conservar esses itens delicados, não é isso, Carol? Exatamente. Se você conhece alguém que precisa dessas dicas, né? Se você quer fazer essa indicação para alguém, manda aqui o aviãozinho, né, Fábia? Ou manda essa Isso, indicação, aqui né, embaixo, o ó. gravador, isso, do IGTV aqui da Top 3. A gente também vai colocar lá no YouTube, para quem quiser assistir depois a coletar dessas dúvidas, né? Boa noite, Kátia, boa noite, Vera. E deixem as dúvidas de vocês, a gente anotou algumas dúvidas aqui, por isso que elas estão listadas, né, no nosso roteiro aqui, para a gente poder conversar sobre alguns desses itens, né, mas se vocês têm dúvidas, se tem algum comentário também, alguma história sobre algum tema, algum item, né, que vocês têm em casa que é delicado também, podem mandar aqui pelas dúvidas, pelos comentários aqui da live. Mas antes de começar, vamos nos apresentar. Queria que o Fábio se apresentasse para a gente poder começar. Bacana. Eu sou Fábia Vieira, da Casa e Vida Sustentável. Estou no mercado de organização desde 1994, já quase dinossauro, mas com muita alegria. Realizo cursos online com a Carol, com a Top 3, presencial. Estamos numa plena pandemia, por enquanto nós estamos paradinhos até a segunda ordem. A vacina está chegando aqui no Nordeste, enfim, no Brasil inteiro. Sou apaixonada pela organização, sou coach residencial, faço mentoria, consultoria, e é uma grande alegria poder fazer essas lives para que a gente possa realmente partilhar um pouco do nosso saber. E aí, Carol, é com você. Agora me responde, né? Eu vou me apresentar também, mas antes de eu me apresentar, eu queria saber, você tem muitas coisas delicadas na sua casa, Fábia? Pois é, eu estava pensando nisso exatamente antes de começar a live, porque assim, as coisas delicadas, né? Primeiro, nós somos muito delicadas, a gente tem que ter o autocuidado, né? Mas assim, como eu sou muito prática, Carol, aqui em casa não tem muita coisa delicada, sabe? Eu acho que se eu fosse contar, eu acho que daria mais ou menos uns 10 itens. Que a gente vai falar isso closet, cozinha, porcelana, umas coisinhas. Eu tenho até uma coisinha muito delicada que eu gosto muito, eu sempre mostro aqui nas lives, que são essas caixinhas aqui, ó, de porcelana. E aí, como é que a gente conserva, né? A gente vai já falar sobre isso. Mas eu tenho, sim, algumas coisinhas delicadas. Joia. E Então, você? Você tem? e eu tenho algumas coisas assim, Fábia, aqui em casa, não só minhas, né, mas da casa, né, vamos falar assim, tem algumas coisas assim que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, até para poder conservar. A gente tem falado bastante sobre prestar atenção nos itens que a gente tem em casa, sobre minimalismo, materialismo, então um pouquinho da gente prestar atenção nesses itens que a gente tem, como que a gente faz para conservar. Então, a ideia da gente falar sobre cuidado com itens delicados também é para que a gente consiga lavar e manter. Então, mais cuidado se a gente tem, né? E se a gente precisa, né? Ou se a gente usa esses itens, a gente tem que tratar eles também com cuidado e com carinho. E para quem chegou depois, né? Fábia se apresentou, Fábia lá de Fortaleza, com uma chuvinha boa. Hoje também deu uma chuvada aqui, viu? Oi, Andressa, Ah, é. querida, obrigada pela presença. Sejam muito bem-vindos.
Hoje também deu uma chuvada, deu uma fresquinha, né? Mas Bom. continua verão, continua calor. E eu trabalho em Natal, junto com a Fábio, a gente dá cursos online, cursos presenciais, e há 5 anos juntas, trazendo também mais informação para vocês sobre organização. Eu atuo um pouco menos que Fábia, né? Estou há 8 anos, vai fazer 9 agora, no mercado da organização, organizando essencialmente casas e mudanças aqui em Natal. E sou muito feliz também com isso, sempre comunicando, né? Como a Andresa até falou, adoro suas lives, sua comunicação. E esse é um dos meus objetivos. Sou super feliz de estar aqui, de poder estar toda terça e toda quarta agora, né? Que a gente está nessa vibe de contato com todo mundo, falando com vocês, né? E trazendo essas dúvidas. Vocês. Carol, tem uma observação para lhe falar. Eu acho que casou perfeitamente a sua formação de jornalista com personal organizer, porque você fala muito bem, você se expressa muito bem, se comunica muito bem, e é isso que nós queremos, na verdade. É uma boa comunicação para que essa organização ela chegue até as nossas queridas, nossos queridos, porque a nossa missão é, com certeza, fazer o outro feliz na sua casa, na sua residência e na sua empresa. Carol, bora arrochar? Eu queria fazer uma pergunta. Aprendi muito quando trabalhei com você, Fábia. Gratidão, fico muito feliz, viu, querida? É uma grande honra, um grande prazer. E a gente está aqui para poder. Estamos a serviço, na verdade, né, Carol? Olha só, eu queria, inclusive, comentar, falar uma coisa bem bacana. Carol, o que são itens delicados, na sua opinião, de personal organizer? Para mim, itens delicados são os que merecem um pouquinho de atenção ou que você precisa usar algum tipo de subterfúgio para limpar ou para manter, ou até para não arranhar, não quebrar, enfim. Então, você tem que dar um pouco mais de atenção, diferente do que uma roupa. Vamos pensar minha camisa, vamos pensar que esse lápis, né? É um objeto que é um pouco mais caro normalmente, quando a gente compra, né? Um item de porcelana, como você falou, um item de couro, uma rede, né? Eu até anotei aqui para não esquecer desse item. Uma das meninas até falou, na minha casa tem muitos vasos, né? De porcelana, que são de decoração, e que às vezes a gente usa até para plantas, para flores, né? Para uma decoração especial que a gente faz em casa. E, para mim, são esses itens que deixam a casa mais bonita e que colaboram, né? Aí é um pouquinho com o nosso bem-estar, né? Com também nosso dia a dia, né? Que aí podem ser tipos de sapatos especiais, tipos de vestidos ou de roupas, né? De couro ou de frio, né? Que são especiais e que normalmente ou ficam expostos muito tempo ou ficam guardados muito tempo. E aí a gente precisa ter um cuidado nessa hora de expor e de guardar também para que ele dure mais tempo. Esse universo é bem amplo, a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, né? Algumas informações, algumas perguntas que nos fizeram. E aí, Carol, eu assim, a sua fala eu achei bem legal. Quando se guarda muito, quando fecha muito é prejudicial. E quando deixa muito exposto, também é prejudicial. E aí eu venho lembrando do caminho do meio, né? Que é o equilíbrio. Pode guardar, sim, mas precisa de uma ventilação correta. Pode deixar exposto, mas tem cuidado com a umidade, com os raios solares, com o clima, com essa oscilação, porque a ideia que eu gosto muito, né, que a gente é uma filosofia para a gente de vida, é assim, é olhar tudo com muito carinho. Tudo que nós temos na nossa casa, na nossa vida, ou foi comprado, ou foi herdado, ou foi presenteado, né? Eu acho que achado é muito difícil a gente achar as coisas. Às vezes até quem gosta de caçar os lixos até encontra coisas legais. Mas o que eu quero dizer é que esses itens delicados, nós temos que ter primeiro um olhar. E aí, Carol, eu sempre coloco que quando você toma cuidado, o zelo, o alto zelo, primeiro você precisa organizar para saber o que é que você tem. Porque quando a gente vai na casa do cliente, a gente percebe que o cliente tem coisas normais, tem coisas simples e tem coisas caras, que são delicadas. E as pessoas, geralmente, quando elas não estão organizadas, elas deixam tudo muito à toa, né? Sem a embalagem correta,
sem realmente ter esse cuidado especial. E aí, Carol, eu queria que você colocasse o seguinte: esses itens, e eu lembrei muito, todas as mães, né? Você é mãe, eu não sou, de crianças, né? Até adolescentes, enfim. Roupa de criança é um item que as mamães têm muito cuidado. E eu queria saber de você, para a gente iniciar, como é que se guarda, como é que zela, como é que faz para esses itens durarem mais tempo, até para o segundo filho, ou então para vender? Como é que faz com roupas de crianças e acessórios? Então, isso é o tipo de coisa, por exemplo, que a gente dá uma especial atenção, mas por causa da higiene, né? E para poder, de fato, durar mais, né? Mas essas roupas que são feitas muitas vezes de algodão, são feitas daquele tecido fininho, normalmente duram bastante, né? Justamente para aguentar cocô, xixi, esfregar no chão, que a criança se mexe, aquela confusão, e para poder aquecer também a criança. Então, tem esses dois lados, e elas estão aqui. Normalmente a gente lava separado, quer dizer que peças são lavadas à mão, peças são lavadas em separado na máquina, ou você usa um tipo de sabão delicado, né? Que normalmente é o sabão de coco líquido, né? Que a gente coloca em quantidades menores, você deixa de molho. Você pode usar também um tipo de alvejante hoje, né? Que é aquele que é mais fraquinho também para poder ajudar nessa limpeza. Mas a gente sempre faz, né? Normalmente se compra uma bacia, um Uhum. balde separado, que é só para colocar de molho, para facilitar. E aí você usar menos sabão ainda e colocar para lavar na mão ou na máquina também separado. Tem gente que tem até pregador de cor diferente, tem um varal só para colocar as coisas da criança, porque é bastante, né? A criança troca de roupa, vai, quando é bem pequenininha e aí não está ainda conseguindo fazer um cocô bom, né? Ou então se acostumou e você suja, dá banho, você tira, e aí você troca muito, né? Tem muita gente hoje também usando muita fralda para xixi, né? Fralda de tecido que usaram na gente, né? Estão voltando a usar nas crianças também. Então, isso tem um ciclo de lavagem mais alto. E aí, você precisa de um varal, precisa de espaço para isso. Então, a gente dá especial atenção. O que a gente devia fazer também com as roupas da gente? A gente devia separar as roupas, no sentido das cores, separar se tem alguma roupa que não pode ir na máquina, que não pode ficar de molho. E para isso, aí eu deixei aqui a minha cola para mostrar para vocês. A gente tem que usar, ó, leitura das etiquetas que vem, né, na roupa. Para isso que ela serve, para ver se você pode ou não passar. Às vezes tem uma coisa impressa que não pode passar, mas o principal é se ela pode ser lavada na água, né, na máquina, porque às vezes ela não pode ser lavada, tipo um blazer, um vestido, um tipo de tecido, imagine um tafetá, sabe, um crepe, você vai botar na sua máquina de lavar, nem sonhando. Então, esse é o tipo de coisa que tem que ser lavado a seco, porque a gente usa um tipo de sabão diferente, uma técnica diferente. A gente até fez uma oficina uma vez com uma moça que trabalha aqui em Natal, numa lavanderia, ela explicou o processo. Tem algumas roupas, alguns tecidos que são sintético natural, desses tecidos muitas vezes de vestidos, né, femininos, que não nem a seco são lavados. Você tem que colocar, tipo, um pano úmido embaixo, principalmente a barra, né, ou aqui embaixo do braço, né, que é onde sua muito, e a parte da barra do tecido, né, do vestido que suja, que a pessoa vai andando. Aí eles têm que lavar. E aí, como é que ela fala? Você tem que lavar delicadamente com um pouquinho de água, né? E também aplicar um pouquinho do que eles aplicam para a lavagem a seco, por exemplo, para fazer uma coisa híbrida. Mas às vezes nem lava, é o tipo de coisa que não se lava, né? Porque você não pode lavar água. E você só entende isso lendo essas instruções, tá? Sinto muito para quem não gosta, né? Mas é necessário. Se você não sabe, procure na internet, tem muitos quadros como esse que identificam e que mostram roupas que não podem ser alvejadas, que não podem ser passadas, que não podem ser lavadas com água quente ou água fria. Mas o principal é separar as roupas. As claras, principalmente as brancas, das escuras, e as coloridas, se você puder também fazer essa separação, né? Que é um cuidado que a gente pode ter com todas as roupas. Existem formas de você deixar o preto sempre preto, né? Que senão fica aquele bufento feio, né? Fica aquele desgastado. Aí você pode usar um tipo de produto também para poder dar essa efetividade no preto ou nas cores, como a gente faz com o alvejante, que é para deixar a roupa mais clara, né, mais branca. Também existe isso. Mas para as roupas delicadas, a gente tem que ter essa preocupação de poder tirar do todo dia, né, da limpeza todo dia que a gente faz, levar a um especialista, levar a uma
lavanderia, por exemplo, e às vezes não é questão de que, eu sou snob e eu vou usar a lavanderia. Não, eu vou usar para minha peça poder durar, sabe, Fábio? Meu blazer, meu Bacana. vestido. E assim, como são peças caras, são peças que a gente usa raramente, é legal você guardar limpo, lavado, de preferência de uma forma arejada, porque tem muita gente que coloca no plástico. O plástico é feito para você transportar o item, né? A roupa dentro do carro, levar para um lugar, mas não para deixar guardado. Então, quando você chega em casa com a peça, você tira o plástico e você guarda no guarda-roupa. E de preferência num guarda-roupa, num closet, que seja arejado, porque senão também a sua roupa normal do dia a dia, de uso constante, e essas roupas especiais também podem correr o risco de ficar com cheiro, né? Com cheiro de guardado, com mofo, né, com bolor, porque fica confinado ali. Por isso que a gente não recomenda que guarde coisas molhadas, usadas, misturadas com as outras roupas. Então, assim, para começar falando sobre tecidos e sobre esses mais especiais, vamos pensar, um item de renda, Fábio. Eu sei que você tem aí uns lenços, eu sei que você tem uns boleros bem bonitos de renda. Como você faz para guardar esses itens que são também, na minha classificação, especiais? É verdade. Até porque a renda agora eu esqueci o nome, que é aquele que é do Egito, que eu esqueci o nome, chamise, sei lá, é um tecido bem caro, né? Ele é muito fino, é como se fosse uma seda. Então, aquilo ali, quando eu tenho alguns, né, que eu adquiri ao longo aí, eu acho que eu tenho até um As por ali. viagens, né? Pois então, o cuidado que eu tenho é como você bem colocou, Carol. Quando eu vou lavar, jamais em máquina, porque assim, eu deixo ele pouco tempo de molho, exatamente porque ele não tem o suor. Ele é apenas colocado em cima da roupa, então ele não vai. E a gente usa uma vez, eu já lavo. E como é que eu faço para poder colocar? Eu dobro delicadamente, ou até a dobra. É importante a gente saber, porque muitas pessoas colocam ele de qualquer jeito. Não, gente. Existem as dobras, né? Quanto mais compridinho você puder colocar, melhor. Porque ele vai amassar menos e ele vai manter as fibras, né? Mais naturais. Então, esse é o cuidado da lavagem. E outra coisa, a secagem também, Carol, de preferência na sombra. Porque o sol, né? A gente está no Nordeste. Então, o sol, mesmo pela manhã, é muito forte. Então, aqui na minha casa, eu tenho um varal que fica no terraço que dá para colocar na sombra. Então, para quem tem esse tipo de lenço mais finos de seda, é importante o cuidado. E aí o sabão de coco a gente sempre recomenda o mais levezinho para poder realmente ficar com cheirinho e realmente não atingir tanto as fibras do tecido. É isso. E guardar também de uma forma adequada. É isso. E assim, dependendo até do tecido, se for um vestido mais comprido, mais pesado, ainda mais com água, né, que a gente lava, mesmo delicado, tenta botar na vertical, não pendura o vestido, não pendura a roupa, né, para não ficar também. Com certeza vai secar rápido, porque venta muito também, né, aqui, apesar de ser muito quente, também venta bastante nessa semana, então vai secar bem rápido, e a gente não precisa ter essa preocupação. Uma outra coisa que a gente tem e a gente encontra são coisas de frio, que às vezes são emborrachadas, são permeabilizadas, ou até são de pelo, né, de animais, né, isso é uma categoria. E uma outra categoria que a gente encontra até do dia a dia, que tem muita gente que gosta, principalmente quando você mora numa cidade que é mais fria, não é muito o nosso caso, né, mas a gente encontra outros tipos de peça de couro, tipo sapatos e bolsas. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que ter uma preocupação, né, tem que tratar como se fosse uma coisa bem delicada, né, Fábio? É verdade. E era exatamente o que eu ia falar. Muitas vezes você tem que ter o conhecimento do couro. Porque quando você vai muitas vezes na loja, aquele item às vezes até caro. E aí você está levando gato por lebre. Acontece muito com a gente, quando a gente vai organizar, quando a gente vai pegar os sapatos ou bolsas que estão guardados há muito tempo, o que é que acontece? Ele tá cheio de lascazinhas, né, quebrando. E a pessoa, nossa, mas eu nunca usei uma vez e já tá descascando, né, literalmente. Mas por quê? É porque você não tomou as devidas precauções. O couro, ele vai quebrando, mas quando é o corino ou a napa, ele vai desgastando completamente. Por isso que é muito importante a gente saber realmente
Na etiqueta, muitas vezes, quando é couro legítimo, né, ele tem lá na etiqueta e vai depender de onde você compra. Porque se você compra em qualquer lugar, pode ser que você esteja levando um item que não seja original. Mas os cuidados, e aí, Carol, a gente gosta sempre de falar, o que é que a gente conserva? Eu queria que você falasse como é que a gente conserva couros, sapatos, bolsas, itens, né, nessa categoria. Qual a dica? Primeiro, é legal deixar separado, se você tem uma roupa, uma saia, um casaco, deixar separado dos outros itens, né? Porque aí eles vão precisar, talvez até nessa lateral, assim, finalizadora do varão, por exemplo, não dobre, porque ele vai ficar muito vincado, isso também pode prejudicar o couro, né? E pode ficar muito marcado, então, dê preferência para deixar pendurado, se você puder, se você tiver esse espaço, tá? Não recomendo colocar naquele saco a vácuo, aquele que a gente guarda bastante coisa, né? Que você falou das crianças, é uma opção, né? De guardar de um fio para o outro, guardar sempre lavado. O saco a vácuo é uma boa opção, mas não é o caso para essas três coisas que eu falei: casacos de pele, itens de neve ou casacos impermeáveis, são normalmente plastificados, e couro, porque senão vai grudar um no outro, vai marcar, e aí não dá. O legal é deixar realmente exposto, se você puder. Principalmente, assim, se você tiver espaço. Porque, normalmente, esses de casaco de pele, impermeáveis, são bem volumosos. Os de couro, nem tanto. Mas, a gente também tem que se preocupar com a incidência da luz, para não ficar queimando. A gente não vai para a praia e pega sol e fica todo vermelho. Isso também vai fazer ruim. Vai deixar seu couro desbotado, seu couro queimado. Isso não é legal. Então, tenha cuidado com a incidência de luz. E a gente precisa tratar. A gente não passa hidratante na gente para o couro ficar menos ruim. Mesma coisa, você tem que hidratar. E hidratar não é só essas peças de roupa de couro. Se você tem um jogo americano de couro, se você tem um sapato de couro, se você tem uma bolsa de couro, um cinto de couro, você também pode fazer esse tratamento que a gente chama. Primeiro você tem que limpar. E aí você pode usar água, um pano úmido para poder tirar, ou aquela esponja bem fininha, né, bem pouco abrasiva, para poder tirar o excesso da sujeira que pode ter acumulado ali no couro, ou se tá mofado, porque a gente vê o mofo, né, ou é branquinho, ou é verdinho, ou é amarelinho que dá no couro, você pode diluir um pouco de vinagre em água e fazer a mesma coisa, tirar o excesso da sujeira, o excesso desse bolor que ficou lá na sua peça de couro, deixa secar à sombra, também ficar bem arejado, e depois você aplica o que a gente chama de hidratante. Mas não é qualquer hidratante. Se você puder encontrar aquele hidratante mega concentrado, a gente sempre recomenda aquele da latinha azul da Nivea, sabe? Que ele é bem grosso. E aí você vai pegando e vai esticando, né? Igual como a gente faz na pele, né? Você vai passando e esticando para não ficar muito preguento, né? Você também vai fazendo isso no couro com algodão mesmo. Você vai espalhando, vai esticando e também deixa ele secar à sombra e depois guarda normal. Isso é uma forma de você tratar o couro para que ele dure mais e que ele fique limpinho. Então, quando você for limpar a bolsa, limpa o lado de dentro só com pano úmido. Quando você for limpar o sapato, também limpa, né? E higieniza a parte de dentro e hidrata o lado de sempre, tá? Então, essa é a minha recomendação. Os outros casacos, né, de pele e a parte do casaco de impermeável, de fio, aí o legal seria que você pudesse, de fato, colocar eles pendurados e, se puder, com uma capa. Mas não é aquela capa plástica que eu falei da lavanderia, uma capa plástica de tecido para proteger, para não, realmente, para não criar excesso. Imagina um casaco de pele cheio de poeira, com um monte de bichinho. Não rola. Então, você também usar uma capa. E os outros de impermeabilizante, é legal que você também coloque uma que seja, pode ser até daquele tecido bem fininho, né, tipo voal, né, ou organza também, para poder proteger as duas peças. Essa outra que eu falei do impermeabilizante, né, que é a parte de frio, você pode até dobrar, tenta dobrar o menos possível, como a Fábio falou, para não quebrar muito, e aí você coloca também no pack de tecido, né, o que é um pack? É tipo uma mala, né, um saco de tecido, tá, que às vezes vem até com um visor na frente, você coloca esse material lá, e você guarda no maleiro. É uma outra opção para o caso de você não ter espaço para pendurar. É isso, né? Eu não sei se você tem lembrado de outra coisa, Fábia.
Eu estou lembrando aqui das peças do closet feminino e masculino. Aí, Carol, vem aqui a grande que as pessoas ficam enlouquecidas, as mulheres, principalmente com bijuterias, né? Como é que faz? Porque nós mulheres, nós gostamos de bijuteria prateada, dourada, de bolinha, enfim. É um arsenal grande. Como é que a gente conserva esses itens que muitas vezes eles se desgastam mesmo com o tempo, né? Oxidam. Como é que a gente faz para poder conservar? Como é que é feito? Muita gente. Abrir só uma pausa. Existe a bijuteria mais fina, a mais popular, né? Para poder a gente entender quem está nos ouvindo. Só para limpar, assim, só para tirar aquele excesso de sujeira, do encardido, né, de uso do suor e tal, que normalmente é o que acontece quando a gente usa uma coisa que oxida bastante, né, que é o caso das bijuterias, né. Aí você pode usar também o vinagre diluído com um paninho, de preferência uma flanela, né, porque ela não vai arranhar também a sua bijuteria, para você poder limpar, né, todos os cantinhos daquele brinco, daquele anel, daquela pulseira. Mas pode ser que não limpe, né? Pode ser que tenha ficado aquela mancha, porque não é uma coisa mais fina. Quando é uma coisa de prata, quando é uma coisa mais delicada, aí ele vai conseguir tirar o excesso da sujeira. Existem lojas especializadas que, inclusive, fazem isso, né? Dependendo da situação, né? Tem brinco, às vezes, que a gente encontra que tá todo verde. Você já viu um faqueiro de prata que tá verde, tá preto? É a oxidação natural daquele item, né? E a gente pode, inclusive, se você quiser, aqueles itens, materiais que a gente usa para limpar prata, né? Para limpar as baixelas, né? Que é outro item delicado que a gente vai falar. Você pode usar aquele silvo, braso, em menor quantidade, né? Mas você também pode usar para limpar biju de prata, ou de, assim, douradinha, que vai limpar o excesso também, principalmente dessas coisas que estão impregnadas, verdes e pretas. E o mesmo vale para os talheres, para essa louça de prata aí, de inox, que a gente vai ver e vai encontrar dessa forma. E para guardar, se for possível, não deixar exposto, né, aberto assim, né, a gente colocar dentro de uma gaveta. Por isso que muitos do que a gente sugere é sempre dentro do armário fechado, ou dentro de uma gaveta na penteadeira, justamente para proteger um pouco mais da maresia, né, do ar, da luz, né, essa parte das bijus, né. Bijuteria, ou aquelas de pedraria, né, ou aquelas de pedra mesmo que a gente tem, né, de contas, nem tanto, né, essas daí você pode até deixar mais exposto. As outras não, é legal que você proteja, entre aspas, né, inclusive não deixar numa superfície que seja totalmente só a madeira, né, ter um tecido, né, ter um veludo, ter alguma coisa ali também para não ficar arranhando. E a mesma coisa vale para as outras louças. Normalmente, né, baixela, jarra e esses talheres arranham bastante. Então é legal também você guardar num saco de feltro ou num saco de tecido, né? Às vezes você coloca uma etiqueta ou tem um visor, né? Uma forma da gente poder ver. E aí a gente consegue guardar esses itens, né, delicados. É importante que você também avalie se você, assim, quando você for comprar uma coisa, você falou da praticidade no início. Eu não tenho muitas coisas delicadas porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, se você é uma pessoa muito prática, não tenha esses itens de prata em casa, essas baixelas, porque você vai precisar limpar. Você pode guardar dentro do saquinho de feltro escuro, você pode guardar dentro do saquinho de tecido, no saquinho grosso de plástico, mas em algum momento, se você não usar, né, se você não fizer essa manutenção de limpeza, ele vai acabar ficando escuro, você vai ter que ter essa preocupação de limpar, né, e fazer esse tratamento também com essas peças. Então, lembre que para tudo, né, tem um ônus e um bônus aí, né, você vai ter um pouquinho mais de trabalho com essas peças em casa, né, Fábio? E aí, o que eu acho interessante é o seguinte, essa onda que nós estamos vivendo, né, com essa pandemia, só para a gente lembrar um pouco que ainda estamos nela, é interessante que as pessoas começaram a olhar muito para a sua casa, para a sua vida, como é que funciona isso. E aí, uma coisa que a gente sempre está falando, tanto nas consultorias quanto presencialmente com as nossas clientes, é o seguinte: olha, agora você percebeu a quantidade de coisas que você tem e que você não usa. Então, como hoje é um bicho de estimação, você tem que cuidar, olhar, tratar, limpar. A mesma coisa são as coisas que são vivas também.
porque às vezes as pessoas erroneamente vai comprando, e é por isso que a gente é tão adepto à sustentabilidade, ao suficientismo, ao menos é mais, para ter uma vida mais prática, porque se eu compro um item, como você bem falou, se eu compro um faqueiro de prata, e se eu não uso, se eu não dou muitas festas, é melhor comprar um faqueiro mais, sei lá, de piquenique, nem sei como é que chama, para poder você usar e, tipo assim, cara, se quebrou, beleza, se enferrujou, joga fora, enfim. É isso que a gente tem que se atentar, porque as coisas, os itens mais delicados, precisam de maior atenção. E muitas vezes eles são caros, né? E aí você está desperdiçando dinheiro, né? Tipo assim, para quê? Para poder deixar ele abandonado. Então, é só para ter essa atenção. E aí, Carol, lembrando desses itens mais finos, porcelana, como é que faz com panela de barro, de ferro? Porque as pessoas também têm muitas dúvidas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente faz com esses itens. Primeiro, eles precisam ser cuidados ou não? Precisa. É engraçado porque cada coisa dessa tem sempre um passo a passo diferente, né? Tem que usar um item diferente, tem que deixar de molho, ou tem que separar dos outros, ou tem que olhar na etiqueta, né? Ou tem que botar no invólucro, enfim. É necessário um cuidado, de fato, dá trabalho. Mas se você gosta de mesa posta, você gosta daquele conjunto de baixelas que você comprou, ótimo. Então, guarde, limpe sempre. Eu sempre recomendo, limpe, guarde, acondicione, deixa lá no espaço que você definiu, porque quando você for usar, com certeza ela vai estar boazinha, vai estar limpinha, você vai precisar passar o seu pano para poder usar de novo, né? Ou na próxima manutenção que você for fazer. É a mesma coisa que a gente indica do couro, né? Todo ano você fazer isso, não precisa ser toda hora, mas pelo menos todo ano você fazer essa hidratação, essa limpeza boa, né? Para a parte de panelas, aí é uma outra questão, né? Porque a gente também usa esporadicamente. Imagina uma panela de ferro super pesada, né? A gente cozinha nela e você tem que tirar o excesso de resíduos que foi cozinhado ali. Então, você tem que deixá-la de molho, limpar com uma escova. A gente não limpa com esponja, limpa com uma escova. Depois, você tem que tratar a panela também. Ela é de ferro, ela tem, né? Então, você acaba tendo que colocar 5 mais de barro, é a mesma coisa. Você não usa escova, não usa bucha, usa escova, para poder tirar o excesso só da sujeira. E panela de barro suga bastante umidade, bastante água. Então, ela vai demorar um pouco mais até a secar. E tanto a de ferro como a de barro, você tem que deixar ela secar bem e depois aplicar uma camada de óleo por fora para poder proteger a panela até você usar novamente, tá? Uma outra coisa que a gente encontra de vez em quando é tipo panelas especiais. Uma panela de inox, uma panela de pedra-sabão e tal. Essas a gente só limpa. E limpa, assim, com água quente, novamente, a esponja bem fininha e deixa secar. Não aplica nada. E também não precisa ter um cuidado especial de colocar no feltro, nada disso. Mas pedra-sabão, por exemplo, quando lasca, quando quebra assim, né? Ela começa a soltar, começa a farinhar. Então, a gente tem que ter cuidado no manuseio para ela não quebrar do lado de dentro. Senão, a gente vai começar a comer os pedacinhos da panela, tá? Então, assim, é só prestar atenção no uso e na conservação. Normalmente, muita gente tem panela de barro e panela de ferro para fazer comida mineira, que é gostosa, que a gente acaba, né, adquirindo aquele ferro daquela panela. A panela de barro dá aquela ajuda em deixar quente, né, e também de você permitir conservar. Que ela vá à mesa também com aquele, oh meu Deus, com aquele bico, né, e aí deixa ela mais quentinha. Dá um charme. Então, tem muita gente que usa para servir a mesa. Então, a panela vai à mesa, você também tem que ter esse cuidado. Às vezes, usa com ferro, né, para poder, um aramado, né, para poder levar na mesa. Mas a gente precisa desse cuidado no pós e na guarda, né, na hora de manusear, para ela não lascar, para ela não quebrar. Então, essa é a mesma preocupação que a gente tem que ter, por exemplo, com a louça de taças. Às vezes, a gente tem um conjunto de taças, não é para a gente guardar com o copo emborcado, né, é sempre com a boca para cima. Tomar cuidado com o distanciamento entre uma taça e outra para não ficar batendo, pim, 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 né? E na hora que você for pegar, pode lascar. Se você quiser, você pode guardar. Se você quiser, não. Eu recomendo que você guarde lavado e seco. Se você quiser, você pode até colocar, sabe, plástico filme, né? Para tampar a boca e ela fica limpinha, fica guardada. Quando você for usar, você só tira e passa um pano seco para poder tirar o excesso, né, de sujeira
cobertura tenha aparecido e já serve a mesa, se você quiser. Muita gente já tem uma penteadeira fechada, né? Um armário fechado, uma louçaria. A cristaleira. Cristaleira, isso era a palavra que eu queria. Já fechada, então nem precisa ter tanto esse cuidado. Mas presta atenção, né? Na hora de lavar, você não precisa, às vezes, sabe aqueles paninhos microfibra? Ele é até melhor você lavar, pega um novo e aí você lava um monte de louça de taças. E a gente não seca a taça de emborcada de cabeça para baixo. Você seca ela normal. Depois você pega um pano seco e aí você seca, né? Como a gente vê, às vezes você vai no... Já percebeu, vai no restaurante, tem um cara secando, tudo bem que ele passou álcool, né? E aí ele limpa. Mas ele tá secando a taça, tá secando o copo antes de levar à mesa, porque o copo seca de boca para cima, ele escorre e aí ele tá secando a partir de dentro e ele passa álcool também para ajudar nesse processo. Mas faça isso, que vai ser bem legal, né? Tenha cuidado na hora de lavar, né? Não lava com bucha, com nada abrasivo, que também vai arriscar e pode danificar a sua taça. Bacana, Carol. Carol, saindo um pouquinho dos ambientes da casa e entrando em outro ambiente que é o home office, documentos antigos, se conserva? É um item delicado? Aí, foi uma pergunta que eu recebi, por isso que está aqui na lista. Carol, como é que eu faço para limpar e para conservar fotos? Como é que eu faço para conservar aquela carta, aquele jornal do meu bisavô, sei lá, que veio lá da Alemanha e tal? Foi a pergunta dela. Eu tenho aqui os recortes do meu bisavô e tal. Gente, isso é tão complicado. Posso te falar, porque minha mãe é historiadora, trabalhou muito tempo em arquivos históricos, daqueles papéis de 500 anos atrás, sabe? E às vezes o papel, ó, se desfaz. Ou às vezes não é nem o papel, né? A própria tinta que começa a borrar no papel e começa a quebrar o papel, a fibra do papel. Esses aí que ela tá falando, né, que são tipo jornais impressos há 100 anos, 80 anos, que é o caso dela, nem é tão ruim assim, mas o papel fica amarelado, às vezes a gente dobra o papel, né, o jornal, várias vezes, aí fica marcado, às vezes você pega o papel, ele se quebra no meio, né, porque você está quebrando a fibra do papel, né, quando você faz isso, você quebra a fibra do papel, né, quando você dobra, né. É legal não guardar com clips, não guardar com grampo, então se tem isso, tira, abre o papel, não coloca liga de nada, liga de cabelo, liga de dinheiro, nenhum tipo de liga também no papel. Se você puder guardar numa caixa de papel, sem plástico, né? E intercalar, né? Uma caixa, vamos pensar que você está usando um papel que é de jornal. Vamos pensar que o papel jornal é maior. Então, tenta achar uma caixa de camisa, uma caixa maior. Daí você vai colocar primeiro um papel, como é o nome daquele? Papel manteiga, ou papel seda, aqui embaixo, fazendo uma caminha, e você vai intercalar as folhas, né? Como se fosse um sanduíche usando essa daí. Então, você conserva um pouco mais, que é mais ou menos isso que o pessoal usa nos arquivos, para poder proteger o papel. Como é um papel específico, um papel importante, aí você pode fazer isso, tá? E aí você fecha. Para quê? Para evitar a luz, a incidência da iluminação sobre esse papel. Nas fotos, principalmente fotos antigas, aquelas preto e branca, sépia, às vezes tem uma foto que é super rígida, que a gente chama de foto de... Meu Deus. Ai. Eu vou lembrar já, mas eu encontrei já algumas nas casas dos clientes. Parece um cartão postal, mas é uma foto, era um papel fotográfico antigamente, que era numa base de cobre. Uma base de cobre. Então tinha uma base de cobre, e aí sobre isso que eles faziam a fotografia. Parece um cartão postal, mas é uma foto. Né? Legal. Essas fotos, né? É legal você guardar nos envelopes de papel. Infelizmente, né, o papel ainda é a melhor forma de você guardar as fotografias. Principalmente essas antigas. Hoje, as novas que a gente tem, elas colam uma na outra, né? Tem todo esse problema. Por isso que a gente recomenda intercalar ou colocar no álbum. Essas mais antigas eram foscas. Então, não tinha esse brilho, não tinha esse material que a gente usa hoje. Então, não tem problema você colocar uma próxima da outra, que ela não vai colar. Então, é legal você juntar umas fotos e guardar dentro do envelope. É até bom para você anotar e saber o que é essas fotos mais diferentes. Né? E também colocar dentro de uma caixa. De preferência, se você puder, esse material, colocar um desumidificador, um antimofo, né? Que aí ajuda também nessa preservação desse documento, desse papel. E precisa também ter uma ventilação, porque muitas vezes na caixa, se você pode fazer uns furinhos, né, para esse ar entrar, para não ficar... Hoje o mercado, e aí eu queria adentrar, Carol, a gente está
com um tempo bacana, eu queria adentrar nesse mundo de produtos e acessórios organizadores. Hoje o mercado ele está mais atento. Hoje o consumidor ele pode pesquisar, encontrar itens para guarda desses materiais e afins gerais, né, para poder essa conservação. Você que trabalha com tantos parceiros, né, de produtos, hoje existe essa preocupação de levar para o mercado, para o consumidor final, não é isso, Carol? Sim. E você, assim, como a gente falou, né, existe um tratamento específico, né, existe uma orientação específica para determinado item, você pode encontrar ou mandar fazer um organizador específico para o que você precisa. Ah, Carol, eu decidi dobrar o meu vestido de renda para colocar aqui. Você pode fazer um pack pequeno, individualizado, para você poder colocar o seu vestido que seja de tecido. Ou essa caixa que não existe, você pode mandar fazer para poder acomodar o seu jornal, por exemplo, ou as fotos, fazer uma caixa mais alta, que não seja de sapato, por exemplo. A gente falou aqui de várias coisas, por exemplo, uma coisa que eu anotei, que veio depois de uma pergunta, que é de rede, né? Como é que a gente guarda uma rede, né? Ou a gente usa e ela fica lá exposta, e ela tem que ser lavada. E o legal de lavar é levar para uma lavanderia que lave tapetes, que lave coisa pesada. Você imagina colocar uma rede na sua máquina de lavar? Ela vai ficar super pesada com a água. Não rola você lavar, né? E sem contar que o punho vai ficar todo bolo. Não rola. Mesmo que ela seja daquela bem fininha de tecido, gente, vai ficar muito... Não vai estragar sua rede, vai estragar sua máquina de lavar, né? Imagina lavar na mão uma rede. Também não... Cara, quem tem coragem, né? Então, a gente normalmente encaminha para uma que seja especializada e que lave. Se ela lava tapete, cortina, ela com certeza vai lavar uma rede e vai ficar, ó, super show. Você não precisa fazer isso todo, assim, frequentemente. Você pode fazer isso pelo menos uma vez a cada 6 meses, um ano, dependendo do estado em que está a sua rede, se ela ficou muito tempo guardada, muito tempo exposta. Quem tem uma casa de praia, eu recomendo depois do veraneio, né? Guardar a rede, ela mandar lavar e aí guardar. Dobra, né, com todas as rendinhas para dentro, um punho para dentro, e dobra como se fosse um lençol, até ela ficar num pacotinho, e aí você pode colocar no saco a vácuo, pode colocar num pack de tecido, pode simplesmente colocar no maleiro, né? Normalmente na parte de cima, que a gente usa menos, né? Não troca rede com essa frequência toda, né? A gente pode até ter uma usando, uma guardada, mas a gente não troca com essa frequência toda. E a gente precisa também ficar atento nas lojas e agora na internet, né? Quais são esses itens que podem ajudar a gente, né, a fazer essa organização. Para a rede, por exemplo, deixa eu pegar aqui atrás de mim, ó, vocês estão vendo aqui? Isso Sim. aqui, gente, é uma cinta. É a minha cortina. Isso aqui é uma cinta de edredom. O que é uma cinta? É uma coisa que envolve, ó. Tá vendo que eu tirei, ó? É de plástico, tá vendo? É uma cinta. Legal. E aí também serve para você prender sua rede, prender seu edredom. Aqui eu estou usando para prender minha cortina, mas você pode usar para prender outras coisas também. Inclusive, a Giovana prendeu a árvore de Natal dela. Teve uma outra amiga que prendeu casacos, né? Ela enrolou, fez um rolinho com aqueles casacos de fleece, né? Que eles são super fofinhos, também colocou aqui. Então, assim, você pode ficar atento aos produtos para poder fazer uma adaptação, né, um uso criativo dos produtos aí, quando você for usar. Legal, Carol, show de bola. Carol, eu estava lembrando aqui da casa, para a gente finalizar com flores. Flores, e aqui eu estou aqui um exemplo. É um item delicado, e aí como as flores de plástico, não flores naturais, elas ficam expostas, elas ficam ao tempo, né? Como é que a gente conserva, a gente lava, limpa, higieniza, tipo aquelas hastes maiores, né? Porque, assim, uma coisa muito importante, quando eu estou na residência e a gente observa tudo, e eu sempre pergunto à minha cliente, porque quando eu observo que tem muitas flores, né? Como é que ela faz para limpar, para conservar? E muitas vezes, feixe, Fábio, tá aí não sei quantos anos, eu nunca limpei. E aí, quando a gente vai verificar, tem uns bolozinhos, tem uns negocinhos, né? E aí, como é que a gente faz, Carol, para poder conservar essas flores? Quando eu estou na residência e a gente observa tudo, eu acho, assim, minha indicação é usar o mínimo possível de produtos, a não ser que esteja com bolor ou com mofo. Então, água, uma escovinha ou uma esponja para aquelas folhas maiores e tal. Você pode até botar de molho, se você quiser, para tirar o excesso, né? Da poeira, principalmente, né? Às vezes tem um
bichinho, um inseto, alguma coisa, mas é basicamente poeira que a gente tira dali. Principalmente nos caules, né? Você pode passar um pano ou uma esponja. E se tiver com esse bolor, com essa, eu não sei, com essa coloração estranha, né? Aí você pode sim. usar. Hoje tem versão spray, né? Borrifador, aqueles antimofo de várias marcas, né? Usei uma recente da Sanol, muito bom, que ele até tem escrito assim, antimofo, que aí você não usa uma quantidade muito grande. Aí você borrifa depois que você lavou e tira o excesso com uma esponja, daquelas também do lado fininho da esponja, né? E você tira o excesso. E só. Não precisa ser uma coisa todo mês também, não. Entendeu? Eu recomendo 3 meses, 6 meses, daquelas folhas, daquelas flores que estão ali, né, na sua sala. Bacana, Carol, show de bola. Eu acho que, eu não sei se as queridas que estão aqui conosco têm alguma dúvida, mas eu acho que, lembrando de itens, eu acho que a gente já colocou toda, né, assim, o que a gente estava na nossa lista, as perguntas que nos fizeram. É isso, Carol. E tem novidades aí da Top 3 cursos online? Como é que nós estamos? Continuamos, né, com os cursos online. Eu até entrei aqui para poder também acessar e colocar o link para vocês. Vou até dar um enter aqui para ver se dá certo. Entrou, deixa eu ver se dá certo. E o link, né, é legal para a gente poder acessar os cursos. Tanto aqui no link da bio da Top 3, quanto na Carol Organize, quanto na Casa e Vida, tem os links dos cursos que a gente está oferecendo, que, em função do isolamento, são todos online. Então, o mais conectado com o tema que a gente está falando aqui hoje é Organize Sua Casa. Lá a gente tem vários pontos que falam especificamente sobre organização de home office, ou organização da área de serviço, organização do seu closet, né, e falando sobre esses itens delicados, sobre os produtos, sobre a validade, sobre como pendurar, dobrar, como guardar, né, então esse aqui é um complemento dessa área, né, dessas áreas específicas. Se você gostaria de conhecer mais técnicas, gostaria de entender esse passo a passo para organizar esses ambientes e aspectos da sua casa, da sua vida, esse é o curso, tá? Organiza a sua casa. E também a Top 3, né, enquanto parceria, dá outros cursos, né, a gente também dá cursos de formação para quem está buscando se especializar nessa área, nesse mercado. A gente, inclusive, vai fazer, como é que é o nome? Vai fazer o Conexão e Organização agora no início de fevereiro, né, que são lives temáticas falando sobre o mercado, sobre a vida online, né, sobre essa vida de organizer, como é que é o negócio, como é que é empreendedor dessa área, né, como que é a técnica que a gente utiliza de atendimento, por aí vai. Então, a gente vai conversar com vocês nesses 3 dias aí do Conexão, trazendo essas informações para quem está interessado em ingressar no mercado de organização. E fora isso, eu e Fábia continuamos dando também consultorias para quem gostaria de organizar a si mesmo, a sua casa, e mentorias para quem começou nesse mercado, para quem está atuando e precisa dessas orientações aqui no mercado de Natal e de Fortaleza, né, no mercado onde atua na sua cidade aí. Então, continuamos também com esses atendimentos. Vocês têm todos esses links na bio aqui da Top 3 e também no nosso link individual. E também, Carol, no YouTube, Carol Organize, tem um monte de vídeos maravilhosos, porque a Carol é completamente digital e ela ama fazer vídeo com dicas bem bacanas, porque assim, eu sempre estou dizendo que não, se você quer se organizar, nós temos as soluções, porque a gente tem uma experiência bem larga dentro desse contexto e não dá trabalho, né, Carol? Às vezes é só você dar o primeiro passo. O que a gente sempre fala é ter um olhar mais apurado e o que está incomodando você. Porque nós que somos personagens organizados, a gente vai exatamente onde a dor está para poder melhorar a sua vida, tanto familiar, residencial e profissional. Então a gente deixa aí, né, Carol, esse recado. Nós temos, é só colocar na nossa bio, na Casa e Vida Sustentável, Carol Organize Top 3, para que você consiga acessar muitos cursos online e aí, com certeza, tirar suas dúvidas. É isso, Carol? É isso. Se vocês têm dúvidas, né, ainda sobre itens delicados, ou se vocês querem mandar uma história, ou mandar uma foto, né, de alguma organização que você fez aí de um item delicado, podem mandar para a gente.
e a gente fica feliz em saber como é que foi, ou infeliz em ajudar a vocês a conquistar mais essa organização aí. Show de bola, Carol. Gratidão para todas vocês que estão entrando agora, que estão conosco. Vamos tirar uma foto para a gente registrar esse momento. Isso. Pronto. Aê. Gratidão e até a próxima live, que vai ser na próxima semana. Beijão. Isso, deixa eu pegar o tema aqui, só para não esquecer. Deixa eu pegar o tema aqui na minha cola. Gente, vamos falar sobre casa de veraneio, casa de campo sempre organizada. Então, se vocês têm temas, dúvidas, histórias, com certeza vocês têm aí no final, né, do ano, no início do ano, nesse pouquinho de férias aí que a gente teve, ou das escapadas que a gente teve, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre como manter ela sempre limpa e organizada. Show de bola. Então, até a próxima quarta-feira. Beijo. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.